Salve, 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 meus queridos amigos do canal Gênese. É com muita alegria que estamos de volta para mais um episódio do Revolução Espírita. Estamos trabalhando nesse ciclo de leitura com o livro Revolução Espírita, Teoria Esquecida de Allan Kardec, do nobre escritor, pesquisador Paulo Henrique de Figueiredo. No último episódio, trabalhamos as passagens de Paris. E hoje, dando prosseguimento ao nosso estudo, que tem a ver com, nesses primeiros instantes, com todo um contexto histórico, aonde nasce o Espiritismo em França, Allan Kardec, Amélie Baudet, em meio àquele clima de profundas reflexões filosóficas, onde o espiritualismo racional ganhou um grande espaço no que remonta à nova maneira de encarar a filosofia moderna. Hoje, o nosso programa, vamos trabalhar a questão social. Então, eu convido vocês a adquirir a obra. O nosso objetivo é um incentivo à leitura, à pesquisa, para que a gente possa desenvolver com clareza o nosso entendimento quanto à teoria moral espírita. Vamos lá. O Paulo traz para nós este cenário. Tratava-se da questão social, quando uma parte da humanidade usufruía dos bens do progresso, enquanto a maioria enfrentava a pobreza crescente. Como combater essa enfermidade que não permite enxergar uma nova era? Fourier, Saint-Simon, Robert Owen imaginaram uma estrutura social onde todos trabalhariam e o benefício seria repartido igualmente, numa sociedade rica, organizada e feliz. Idealizaram comunidades modelo, como os falancérios, pensados em detalhes mínimos. Seus hábitos, festas, hinos, roupas, costumes, atividades. Disposição das casas. Tudo perfeitamente organizado. Com o sucesso, se espalhariam como células de um grande organismo, o mundo inteiro, com o trabalho e um lugar para todos. As revoluções perderiam o sentido. Para Saint-Simon, a era industrial superaria a sociedade tensa das lutas de classes do antigo regime, em favor de um mundo idealizado, onde o dom natural daria poder de mando a uma elite técnica de industriais e cientistas. Em suma, sua visão, a Revolução Industrial seria o despertar de uma era de paz. Karl Marx pensava diferente. Quando os burgueses derrubaram a monarquia, tornaram-se uma classe dominante e conservadora. Aspas. A necessidade de mercados mais extensos para seus produtos impele a burguesia para todo o globo terrestre. Instala-se em toda parte. Segundo ele, no Manifesto Comunista, a burguesia forjou no proletário as armas que lhe trariam a morte. A burguesia produz, fala Marx, acima de tudo seus próprios coveiros, seu declínio e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis. Quando as coisas estivessem insuportáveis, a radical e violenta revolução proletária iria impor uma ditadura, extinguindo por opressão
o regime de classes e a propriedade privada. No pensamento de Marx, os burgueses derrubaram o antigo regime e, na última das revoluções, os proletários derrubariam a burguesia e um mundo sem classe e sem Estado seria instaurado para sempre. Já para Augusto Comte, a minoria governar a maioria estava na lei natural. Teria sido útil à revolução derrubar a monarquia, mas igualdade e liberdade seriam ilusões criadas por loucos como Rousseau e Kant. Afirmava Comte. Para o positivismo kantiano, a ciência descobrira que uma elite da humanidade tinha o cérebro aparelhado para criar as leis e mandar executá-las. Seriam cientistas e industriais. Para a maioria dos homens e a totalidade das mulheres, faltava uma região cerebral apropriada para que pensassem por si mesmos. Paulo Figueiredo traz uma nota interessante. Sobre a origem fisiológica das diferenças intelecto-morais, Kardec não vê sentido. Aspas para o Kardec. Onde adquiriram estes conhecimentos que não puderam aprender em outra vida? Dir-se-á com os materialistas que o acaso lhe deu a matéria cerebral em maior quantidade e de melhor qualidade? Nesse caso, não teria mais mérito do que um legume maior e mais soberano ou saboroso do que outro. Este comentário de Kardec está no livro A Gênese. Continuando. Em seu plano minucioso, o trabalho penoso, salário baixo e o entretenimento alienante deveriam mantê-los ocupados. Enquanto isso, a polícia e uma nova religião da humanidade garantiriam a paz, mantendo o povo nas rédeas. Comte seria o sumo pontífice e seriam veneradas as mulheres pela imagem de sua falecida esposa Clotilde ou a Madonna Sistina de Rafael. Mas, veja bem, Comte não era feminista. Segundo ele, como as mulheres aceitavam resignadamente sua limitação, serviriam de exemplo para a massa de trabalhadores limitados e inquietos. Seria um plano para conquistar a liberdade, mas sem igualdade. E para Comte, o louco era Rousseau. Comte terminou a vida de uma forma triste. Uma nota do Paulo Figueiredo a título de estudo espírita. Já para Allan Kardec, quanto às mulheres, aspas, não se sabe que os espíritos só têm sexo para a encarnação? Se a igualdade dos direitos da mulher deve ser reconhecida em alguma parte, seguramente deve ser entre os espíritas. E a propagação do espiritismo apressará, infalivelmente, a abolição dos privilégios que o homem a si mesmo concedeu pelo direito do mais forte. O advento do espiritismo marcará a era da emancipação legal da mulher. Essa nota cai muito bem nessa abordagem feita pelo Paulo, esclarecendo um pensamento complexo de Augusto Comte. As ideias de Comte conduziram boa parte da história política brasileira. O lema em nossa bandeira,
ordem e progresso, vem da religião de Conte. Alguns falancérios foram instalados, como a colônia do Saí, no sul do Brasil, com resultados desastrosos. O regime comunista foi tentado por ditaduras na União Soviética, na China, Cuba, Coreia do Norte. Mas o que seriam fases transitórias de ditadura tornaram-se permanentes. No capitalismo estadunidense, o governo dispõe de trilhões de dólares para sua defesa, enquanto parte de seu povo não tem onde morar, mergulhado em dívidas. As previsões de Marx se revelaram incorretas, enquanto o capitalismo nunca superou suas contradições. Até agora, nenhum desses planos de reforma social trouxe esperanças do mundo melhor que prometiam. As antigas passagens francesas eram os shoppings de hoje. Eles foram estudados pela doutora em Ciências Sociais Valquíria Padilha, autora do livro Shopping Center, a Catedral das Mercadorias. O objetivo principal desses espaços é criar uma cidade perfeita, bela, segura, iluminada, limpa e confortável, alienando os que lá frequentam da realidade sofrida e miserável, mantida longe de seus olhos. Num artigo ela afirma: concluímos que esse mundo de sonhos que é o shopping center acaba reforçando nas pessoas uma visão individualista da vida, onde os valores propagados são todos relacionados às necessidades e aos desejos individuais. Eu quero, eu posso, eu compro. Assim, colabora para a deteriorização do ser social e o retardamento do projeto de emancipação de seres mais conscientes, autônomos, prontos para a sociabilidade coletiva, que exige a capacidade da troca desinteressada, da tolerância, da relação verdadeiramente humana entre o eu e o outro, entre iguais e entre diferentes, tornando-se um lugar ideal para encontros de uma sociedade distinta. Retomando com Paulo, o shopping center é a catedral do consumo, obra privada que supre a ausência de áreas de lazer nos grandes centros urbanos. Obrigação negligenciada pelo poder público. É o símbolo maior das instituições sociais, que, ao contrário de romper com velhos hábitos, entronizam o egoísmo e a alienação. Aí tem uma nota interessante. O hábito de flanar, olhar por horas o movimento e as vitrines das galerias, atualmente se ampliou para a televisão. Por meio dessa mídia, a publicidade e o merchandising criam ilusões de necessidades para levar o espectador ao consumo. Retomando, Allan Kardec, na Viagem Espírita, ele diz assim: alguns homens, bem intencionados, julgaram encontrar o remédio para o mal em certos sistemas de reforma social. Vida comunitária, por ser a menos onerosa. Comunidade de bens, para que todos tenham sua parte. Participação de todos para a obra comum. Nada de grandes riquezas, mas também nada de miséria. Isto era muito sedutor para quem, nada tendo, já via a bolsa do rico entrar no fundo social, sem calcular que a totalidade das riquezas postas em comum criaria uma miséria geral, em vez de uma miséria parcial,
que a igualdade de hoje, estabelecida, seria rompida amanhã pela mobilidade da população e pela diferença entre aptidões. Que a igualdade permanente dos bens supõe a igualdade de capacidades e de trabalho. Mas não é esta a questão. Não entra em minhas cogitações examinar o lado positivo e negativo desses sistemas. Faço abstração das impossibilidades que acho de citar, ou que acabo de citar, e me proponho considerá-los de outro ponto de vista que, parece-me, ainda não preocupou a ninguém e que se relaciona com o nosso assunto. Retomando o Paulo, antes de propor o seu caminho para a solução da questão social, Kardec considera que os falancérios e comunidades artificiais também não a resolvem. Continua Kardec dizendo: alguns deixaram o torrão natal para ir fundar, à distância, colônias sob o regime da fraternidade. Quiseram fugir do egoísmo que os esmagava, mas o egoísmo os seguiu e lá, onde se acham, encontraram exploradores e explorados, pois lhes falta a caridade. Imaginaram que fosse suficiente conduzir o maior número possível de criaturas, sem pensar que, ao mesmo tempo, levavam os vermes roedores de sua instituição, arruinada tão mais rapidamente porque não tinham em si nem força moral, nem força material suficiente. Retomando as reflexões do Paulo, o que se deveria buscar numa futura comunidade sustentável é o auxílio mútuo, fundamentado da fraternidade, que só pode ser exercido voluntariamente como um dever moral. Ou, repetindo a doutora Valquíria, por indivíduos prontos para a sociabilidade coletiva, que exige a capacidade da troca desinteressada, da tolerância, da relação verdadeiramente humana entre o eu e o outro. Por sua vez, esclarece Kardec que, aspas, a fraternidade, assim como a caridade, não se impõe, nem se decreta. É preciso que esteja no coração, e não será um sistema que a fará nascer. Se ela, ou se lá, ela não estiver, caso contrário, o sistema ruirá. A base da ação moral autônoma é a crença na existência de uma lei universal, criada por Deus, e de uma vida futura. Por outro lado, justamente a falta de crença é que conduz ao materialismo. E como o materialismo leva ao egoísmo, estabelece-se um círculo vicioso. Sustentam-se mutuamente egoísmo e materialismo. Sabendo disso, Kardec viu que a saída não estava apenas em estudar sistemas econômicos, políticos e sociais, mas principalmente compreender a psicologia humana, no sentido etimológico da palavra, ciência da alma. A solução estaria no melhoramento moral das massas, pela educação que liberta. Naquele tempo, Maine de Biran, que nasceu em 1766 e veio a desencarnar em 1824, era o mais conceituado psicólogo francês. Em sua obra, ele definiu que o homem é um espírito encarnado, um ser triplo que deve lidar equilibradamente com os apelos animais do seu corpo, agir pela razão e elevar-se às alturas morais por sua natureza espiritual. Allan Kardec
partindo desse espiritualismo racional e completando, vai demonstrar outro lado da natureza humana que o completa: espírito desencarnado. Observemos, o Miné de Biran aborda a questão do espírito encarnado. E Kardec vem completar essa psicologia que era estudada na Universidade Francesa, trazendo o ingrediente do espírito desencarnado. Observemos bem como que esse detalhe, esta conjugação, se torna posteriormente um pilar da teoria moral espírita. Então vamos trazer Kardec na Viagem Espírita, quando ele diz assim: o Espiritismo, ao demonstrar, não por hipótese, mas por fatos, a existência do mundo invisível e o futuro que nos aguarda, muda completamente o curso das ideias, demonstrando a ação do elemento espiritual sobre o mundo material. Amplia o domínio da ciência e, por isso mesmo, abre nova via ao progresso material. Então terá o homem uma base sólida para o estabelecimento da ordem moral na Terra. Voltando ao Paulo, a doutrina espírita observa o homem pela psicologia, com o apoio do espiritualismo racional. Uma nota: quando Kardec escreveu sobre o título do seu primeiro livro, O Livro dos Espíritos, o termo filosofia espiritualista queria dizer que essa obra estava inserida no tema do espiritualismo racional estudado na Universidade Francesa. Observemos como que um termo, filosofia espiritualista, se ele não for adequado à época, conforme esta pesquisa propõe, o sentido de espiritualismo hoje tem uma outra conotação. Então a gente vai ler com o olhar da contemporaneidade. Continuando, ao propor uma teoria lógica e progressiva e estudando a moral no campo do conhecimento, não concorre com as religiões instituídas e seus dogmas, pois, abre aspas, Kardec diz assim: ele, o Espiritismo, não vem derrubar os cultos, nem estabelecer um novo. Proclama e prova verdades comuns a todos, base de todas as religiões, sem se preocupar com detalhes. Mas há uma incompatibilidade com o Espiritismo, pois ele vem destruir apenas uma coisa: o materialismo, a negação de toda religião. Voltando Kardec, ele diz: e vem derrubar apenas um templo, o do egoísmo e o do orgulho. Mas também vem dar uma sanção prática a estas palavras do Cristo, que são toda a sua lei: amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Retornando ao Paulo para a gente caminhar para o fim. Allan Kardec conclui o seu raciocínio anunciando que, aspas, o Espiritismo conduz inevitavelmente a esta reforma. Assim, pela força das coisas, realizar-se-á a revolução moral, que deve transformar a humanidade e mudar a face do mundo. A ciência e a indústria transformaram a sociedade do ponto de vista material, criando novos hábitos e necessidades, modificando crenças e relações sociais. O Espiritismo fará esta transformação do ponto de vista moral.
Ouçamos Kardec, num trecho que está inserido no livro Obras Póstumas. Ele diz assim: a questão social não tem, pois, por ponto de partida a forma de tal ou qual instituição. Ela está toda no melhoramento moral dos indivíduos e das massas. Aí é que se acha o princípio, a verdadeira chave da felicidade do gênero humano. Porque então os homens não mais cogitarão de se prejudicarem reciprocamente. Não basta se cubra de verniz a corrupção. É indispensável extirpar a corrupção. Allan Kardec. E nós vamos encontrar a reflexão final que nos aponta uma direção muito especial. Na previsão da doutrina espírita, não haverá um cataclisma das instituições sociais, mas uma mudança lenta e regular, geração após geração, pela adesão moral, voluntária e consciente de cada espírito deste mundo. Mas o que é, enfim, o Espiritismo? Esta nova e transformadora teoria? O professor Hippolyte Rivail, tendo trabalhado por quase 15 anos com absoluta dedicação, depois de todo o esforço, chegou à conclusão de que Kardec diz assim: Espiritismo, uma palavra tão ampla, tão grandiosa, por tudo quanto contém, me parece que um homem que pudesse compreender toda a sua profundidade não poderia pronunciar sem respeito. O Espiritismo, como vamos ver, é hoje um grande desconhecido. Um grande desconhecido, o Espiritismo. Então, quando Kardec diz que compreendendo com profundidade, não tem como pronunciar o nome Espiritismo sem o devido respeito. Reflitamos e convidamos vocês para continuar conosco, refletindo em torno da revolução moral, da teoria esquecida que é o Espiritismo. Revolução sobre o ponto de vista das transformações no mundo íntimo. Inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo, dê um like e venha fortalecer a família Gênese, criar novas ideias. Quem pensa diferente faz a diferença. Nos despedimos com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, dizendo: Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo. Até o próximo vídeo. Vamos juntos, para frente e para o alto, como afirma o benfeitor Emmanuel.